Existe um código escondido na Bíblia que pode mudar completamente sua vida financeira. E o mais surpreendente é que esse código foi confirmado por Napoleon Hill depois de estudar os homens mais ricos do mundo. O Salmo 1 não fala apenas de espiritualidade. Ele revela a mentalidade exata da prosperidade verdadeira. Poucos percebem isso, mas quem entende esses princípios se torna como uma árvore impossível de ser derrubada. E quando você aplica esse código, tudo o que você faz começa a prosperar. Você sabia que o Salmo 1 começa revelando que sua riqueza pode estar sendo bloqueada pelas pessoas ao seu redor? Parece forte, mas a Bíblia afirma que o homem próspero é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Isso significa que antes da prosperidade aparecer na vida, ela começa com uma decisão silenciosa: escolher quem influencia sua mente. Napoleon Hill descobriu exatamente isso ao estudar os homens mais ricos de sua época. Ele percebeu que todos protegiam cuidadosamente seus pensamentos e evitavam conselhos negativos. Não era apenas sobre se aproximar de pessoas inteligentes, mas se afastar de mentalidades destrutivas. A mente absorve tudo, e quando você convive com pessimismo, medo e escassez, essas ideias se tornam sua realidade. Aos poucos, decisões menores moldam seu destino sem que você perceba. O Salmo vai ainda mais fundo e mostra 3 níveis perigosos: ouvir, caminhar e permanecer. Primeiro você escuta, depois começa a seguir a mesma direção e quando percebe, já está acomodado naquela mentalidade. É assim que muitos sonhos morrem silenciosamente, antes mesmo de começar. Mas o que acontece quando você muda suas influências é exatamente o que o próximo princípio revela. Mas aqui está algo que quase ninguém percebe. Influência não acontece apenas com pessoas, acontece com tudo o que você consome. As conversas que você ouve, os vídeos que você assiste, até os pensamentos que você repete diariamente moldam sua mentalidade financeira. Sem perceber, muitos alimentam a escassez todos os dias e depois se perguntam por que nada muda. O Salmo 1 alerta justamente sobre esse perigo invisível. Napoleon Hill chamava isso de ambiente mental dominante. Ele explicava que sua mente se ajusta automaticamente à média das ideias que a cercam. Se você convive com dúvidas, você começa a duvidar. Se convive com coragem, começa a agir com coragem. Por isso, os homens mais bem-sucedidos eram extremamente seletivos com conselhos, opiniões e até com o tipo de conversa que permitiam entrar em suas vidas. Isso significa que a prosperidade começa quando você decide proteger sua mente como um guardião protege um tesouro. Você para de dar ouvidos à crítica destrutiva, abandona a mentalidade conformista e começa a buscar pensamentos mais elevados. Nesse momento, algo muda internamente. E essa mudança prepara o terreno para o segundo princípio do Salmo, que revela onde a verdadeira riqueza começa a ser construída. E é exatamente aqui que o Salmo 1 revela o segundo passo do código. Não basta evitar influências negativas. Você precisa preencher sua mente com algo mais poderoso. O texto diz que o homem próspero tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Isso não fala apenas de leitura, mas de repetição constante, até que a verdade transforme sua mentalidade. É assim que a prosperidade começa a ser construída de dentro para fora. Napoleon Hill ensinava o mesmo princípio ao falar sobre autossugestão e pensamentos dominantes. Ele descobriu que aquilo que você repete continuamente se torna sua realidade. Quando sua mente é alimentada com propósito, fé e visão, suas decisões começam a mudar naturalmente. E quando suas decisões mudam, sua vida financeira começa a seguir uma nova direção. Poucos percebem, mas esse processo é silencioso e poderoso ao mesmo tempo. Primeiro muda a forma como você pensa.
depois muda a forma como você age e, finalmente, muda aquilo que você conquista. É nesse momento que o Salmo apresenta uma das imagens mais fortes da prosperidade. A metáfora da árvore plantada junto às águas e o que ela representa pode mudar completamente sua visão sobre riqueza. Agora, imagine uma árvore plantada ao lado de um rio que nunca seca. Não importa se há tempestade, calor ou escassez ao redor, ela continua crescendo. É exatamente essa imagem que o Salmo 1 usa para descrever quem segue esses princípios. A prosperidade não depende mais das circunstâncias externas, porque existe uma fonte constante alimentando suas raízes. Napoleon Hill dizia que o sucesso verdadeiro não acontece por acaso, mas como resultado de causas específicas repetidas diariamente. Quando sua mente está alinhada com sabedoria, suas decisões se tornam mais firmes e suas ações mais consistentes. Aos poucos, oportunidades começam a surgir, ideias aparecem e caminhos que antes não existiam se abrem. É como se a vida começasse a fluir na mesma direção da sua fé. Mas o detalhe mais poderoso é que o Salmo afirma que essa árvore dá fruto no tempo certo. Não imediatamente, não da noite para o dia, mas no momento exato. Isso revela um princípio que muitos ignoram. A prosperidade verdadeira exige crescimento invisível antes da colheita. E quando esse tempo chega, o resultado é mais forte do que qualquer sucesso rápido poderia ser. Mas existe um contraste impressionante logo depois dessa promessa. Enquanto a árvore permanece firme, o Salmo diz que muitos são como a palha levada pelo vento, sem direção, sem raízes e sem estabilidade. Um dia motivados, no outro desanimados, sempre dependendo das circunstâncias externas. Essa é a diferença silenciosa entre quem constrói riqueza e quem apenas reage à vida. Napoleon Hill observou exatamente esse padrão ao estudar pessoas comuns. A maioria começava com entusiasmo, mas desistia quando surgiam obstáculos. Sem fundamentos mentais, qualquer dificuldade parecia grande demais. Já aqueles que prosperavam tinham clareza, persistência e disciplina, mesmo quando nada parecia funcionar. Eles não mudavam de direção a cada problema, e isso revela algo poderoso. A prosperidade não depende apenas de conhecimento, mas de firmeza interior. Quem tem raízes profundas permanece estável, enquanto outros são levados pelo medo, pela dúvida e pela insegurança. É nesse ponto que o Salmo apresenta a promessa mais forte de todas. E o que ela diz pode mudar completamente a forma como você enxerga seu futuro. Então vem a declaração mais poderosa do Salmo 1, algo que poucos realmente param para absorver. O texto diz que tudo o que essa pessoa fizer prosperará. Não apenas algumas coisas, não apenas quando as condições forem perfeitas, mas tudo. Isso não é uma promessa simbólica, é um princípio de alinhamento entre mente, ação e propósito. Quando esses elementos se conectam, os resultados começam a se multiplicar. Napoleon Hill descrevia isso como a mente em harmonia com um propósito definido. Quando você sabe para onde está indo, suas decisões deixam de ser aleatórias. Você passa a agir com intenção, cria consistência e evita desperdiçar energia com distrações. Aos poucos, pequenas vitórias se acumulam e formam algo muito maior do que parecia possível no início. Mas existe um detalhe essencial que sustenta essa promessa: a persistência. Porque antes da prosperidade aparecer, haverá testes, dúvidas e momentos de silêncio. É exatamente nesse ponto que muitos desistem. E justamente aqui, o próximo princípio revela por que aqueles que continuam firmes acabam colhendo resultados extraordinários. A maioria das pessoas acredita que a prosperidade acontece de forma rápida, mas o Salmo 1 mostra algo completamente diferente. A árvore não cresce em um dia, suas raízes se aprofundam primeiro. Enquanto nada parece acontecer na superfície, existe um desenvolvimento silencioso acontecendo por dentro.
É nesse período invisível que a verdadeira força está sendo construída. Napoleon Hill observou que praticamente todos os grandes nomes do sucesso passaram por longos períodos sem resultados aparentes. Eles continuaram trabalhando, acreditando e ajustando suas estratégias mesmo sem reconhecimento imediato. Esse é o ponto onde muitos param, mas os que persistem começam a se destacar. A constância cria uma vantagem que não pode ser copiada. Quando você entende isso, deixa de buscar resultados instantâneos e começa a construir algo duradouro. Sua mentalidade muda, sua paciência aumenta e sua visão se expande. E é justamente essa combinação que prepara o terreno para uma mentalidade ainda mais poderosa. A mentalidade de abundância que transforma esforço em crescimento contínuo. Mas existe uma diferença decisiva entre desejar riqueza e desenvolver uma mentalidade de abundância. Muitas pessoas querem prosperar, mas continuam pensando com medo, escassez e limitação. O Salmo 1 aponta para uma mente nutrida constantemente por princípios mais elevados. Quando isso acontece, sua visão deixa de ser pequena e começa a enxergar possibilidades onde antes só havia obstáculos. Napoleon Hill explicava que aquilo que a mente acredita com convicção começa a influenciar suas ações automaticamente. Você passa a agir com mais confiança, assume oportunidades e deixa de recuar diante da incerteza. Aos poucos, essa mudança interna altera completamente sua realidade externa. Não é apenas motivação momentânea, é uma transformação profunda de mentalidade. Quando a abundância começa dentro de você, suas decisões passam a refletir crescimento. Você pensa diferente, age diferente e constrói resultados diferentes. E é nesse momento que surge uma pergunta inevitável. Como aplicar tudo isso na prática, no dia a dia, de forma concreta? É exatamente isso que o próximo passo vai revelar. Agora tudo se torna prático e direto. O primeiro passo é observar quem realmente está influenciando suas decisões diariamente. Pequenas conversas, opiniões constantes e até críticas disfarçadas podem estar moldando sua visão sem que você perceba. Quando você identifica essas influências, começa a escolher com mais cuidado o que entra na sua mente. Essa simples decisão já muda a direção da sua vida. O segundo passo é alimentar sua mente intencionalmente todos os dias. Não de forma ocasional, mas com consistência. Quando você dedica tempo para refletir, aprender e fortalecer seus pensamentos, cria uma base sólida para suas ações. Aos poucos, suas atitudes deixam de ser impulsivas e passam a ser guiadas por clareza e propósito. É assim que a prosperidade começa a se tornar previsível. O terceiro passo é agir, mesmo quando tudo ainda parece incerto. A fé sem movimento não gera resultado. E o Salmo deixa claro que a árvore cresce porque está plantada e viva. Cada decisão tomada com coragem fortalece suas raízes. E quando você continua avançando dessa forma, algo poderoso acontece. A persistência começa a transformar esforço em resultados reais. E é aqui que a persistência se torna o fator decisivo. Muitas pessoas começam motivadas, mas desistem quando surgem as primeiras dificuldades. O Salmo 1, porém, descreve alguém que permanece firme independentemente das circunstâncias. Assim como a árvore enfrenta vento, calor e tempestade, quem segue esses princípios continua avançando mesmo sem ver resultados imediatos. É essa constância que separa quem prospera de quem apenas tenta. Napoleon Hill observou que a maioria dos fracassos acontece pouco antes do sucesso. Muitos abandonam o processo quando estão mais próximos da colheita. Os que vencem são justamente aqueles que continuam quando ninguém mais continua. Eles mantêm a visão, reforçam suas raízes e confiam no crescimento invisível que está acontecendo. Com o tempo, essa persistência se transforma em resultados inevitáveis. Quando você entende isso, deixa de recuar diante dos obstáculos
e começa a enxergar cada desafio como parte do crescimento. Sua mentalidade se fortalece e sua confiança aumenta. E então algo ainda mais profundo acontece. Você percebe que a prosperidade verdadeira não é apenas receber, mas também gerar impacto, e esse é o princípio final que completa esse código. Aqui está o ponto que fecha todo o código. A prosperidade verdadeira não termina em você, ela flui através de você. O Salmo 1 descreve uma árvore que dá fruto, e fruto sempre existe para alimentar outros. Isso significa que a riqueza construída com sabedoria gera impacto, oportunidades e transformação ao redor. Quanto mais valor você cria, mais a prosperidade encontra caminho para voltar. Napoleon Hill observou que os homens mais ricos que estudou não acumulavam apenas para si mesmos. Eles criavam soluções, empregos, ideias e ajudavam milhões de pessoas. Essa mentalidade muda tudo, porque quando você deixa de pensar apenas em ganhar e passa a pensar em contribuir, suas ações se expandem. E quando suas ações se expandem, seus resultados crescem na mesma proporção. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem agora em um momento de dúvida, dificuldade ou esperando uma mudança. Se essa história está falando com você, deixe seu comentário e diga de qual cidade você está ouvindo ou o que você está passando neste momento. Porque a partir daqui tudo se conecta e o Salmo 1 revela a promessa final que encerra esse caminho de prosperidade. Você é essa árvore plantada junto às águas. Dá fruto no tempo certo, sua folha não cai, e tudo o que você fizer prosperará. Essa é a promessa, esse é o código, esse é o caminho revelado no Salmo 1. Quando você protege sua mente, alimenta seus pensamentos, age com fé e permanece firme, a prosperidade deixa de ser uma possibilidade e se torna uma consequência natural. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor agora. Não importa se o momento parece difícil ou incerto. Se suas raízes estiverem plantadas nos princípios corretos, seu crescimento já começou. Primeiro silencioso, depois visível e finalmente abundante. Continue firme, continue acreditando, continue avançando, porque a colheita vem no tempo certo. E quando ela chegar, você entenderá que cada passo, cada escolha e cada momento de persistência estavam construindo algo muito maior.